Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso quarto episódio do AltaCast. Eu sou Fernanda, sou cofundadora da Alta. Eu sou Indara, né, também cofundadora da Alta. A Alta é uma plataforma digital, mais especificamente um aplicativo que vai conectar profissionais da saúde aos pacientes, principalmente para atendimento em âmbito domiciliar. Então, no aplicativo da Alta, você vai poder encontrar uma diversidade de profissionais da saúde que possam prestar serviços no conforto do seu lar. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a professora Lidiane. Bem-vinda, Lidiane. A gente vai pedir que você se apresente. Ela é profissional de educação física e ela vai se apresentar para nós aqui. Olá, então, meu nome é Lidiane, sou profissional de educação física há mais de 20 anos. Abafa. Olha. Então, assim, a minha história com a educação física começou sempre na área do fitness, né? Eu sempre trabalhei muito na área da educação física nessa vertente. Depois de muitos anos, eu acabei passando num concurso, né? Fui para a área hospitalar, que hoje é a minha atual área. E com a atuação no hospital, eu pude fazer o meu mestrado. Então, hoje eu tenho um mestrado em Ciências da Reabilitação pela Universidade de Brasília. Também sou especialista em Fisiologia do Exercício. Então, esse conjunto de tempo, de formação, hoje me proporcionou estar atuando nessa área. E eu atuo tanto na área de saúde do trabalhador, nessa instituição que eu trabalho, como com pacientes da oncologia e com os pacientes da geriatria. Ah, que bacana. Que legal. Então, a gente já vai começar agora com uma pergunta polêmica. Existe o profissional educador físico? Não existe. Esse termo é um termo que muitas pessoas usam, né? Mas, assim, não existe a profissão educador físico na classificação brasileira de ocupações. E como é que a gente tem que falar? Conta pra gente. Então, a educação física, ela nos proporciona as duas áreas de atuação. Na educação, né, na área escolar, como professor de educação física, ou na área de saúde como profissional de educação física, na parte de pesquisa. Então, desde sempre, na minha formação, eu sempre atuei na parte da saúde, na parte de promoção de saúde como profissional de educação física. Entendi. Então, assim, você estava contando pra gente que recentemente que teve essa diferenciação, né, da licenciatura com o bacharel. Então, mas, no geral, profissional da educação física, falar educador físico, está errado. Isso, ou você chama de professor ou profissional de educação física. Educador físico não, por favor. Viu aí, né, pessoal? Fiquem ligados. Eu mesma não sabia, já aprendi aqui, já tomei uma bronca, porque eu falei errado, mas agora eu não falo mais, prometo. Lid, e muito legal você ter falado sobre essa área de atuação na educação escolar, por exemplo, né, que recentemente o Ministério da Saúde publicou uma cartilha falando sobre atividade física nas crianças e identificou uma faixa de sobrepeso e obesidade de 1,4 milhões de adolescentes. Só aqui no Centro-Oeste, você imagina? Que número alto, né? É muito alto, né? A gente sabe que os hábitos de vida hoje nos proporcionam ser sedentários, né? Você tem um controle remoto, você tem tudo automatizado, celular, carro, né? Então, assim, se nós olharmos anteriormente, assim, vamos dizer, há uns 20 anos atrás, os hábitos de vida eram diferentes, né? As pessoas caminhavam muito mais, né? Alimentação mais natural, né? Muito mais saudável. A gente tem uma facilidade, um acesso financeiro muito maior
aos industrializados, ultraprocessados, que na nossa infância não era uma realidade, né? Isso. Então, tudo isso colabora, né? Se a gente olhar, até na rua é difícil a gente ver as crianças brincando na rua. Quem mora no prédio, às vezes nem embaixo do prédio, às vezes as crianças brincam, né? Então, todos esses hábitos acabam colaborando para o aumento do sedentarismo das crianças. Se nós temos adultos sedentários, imaginam as crianças. Imagina as crianças que veem o exemplo dos adultos, né? Isso, exatamente. Números assustadores, né? No Brasil, acho que o número é 24% de sobrepeso nessas crianças na faixa de 10 a 19 anos no Brasil inteiro. É crescente o número, né? Isso. E assim, por isso que é importante. Nem todo mundo tem essa consciência de falar da importância da prática, minimamente que seja da atividade física. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que também tem uma diferença, que é a atividade física e exercício físico, Eu ia perguntar né? isso agora, você tirou as palavras da minha boca, explica pra gente. Isso, porque existe uma diferença. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela sempre fala sobre a prática da atividade física. Atividade física é qualquer coisa que eu faça saindo da posição de repouso. Varrer uma casa, andar, Passear com o limpar, cachorro, faxinar. Isso. Interessante. Andar de bicicleta, caminhada. A caminhada, ela é uma atividade física. Mesmo que não intencional, assim, você caminhar até o mercado, fazer qualquer atividade, descer de escada ao invés de utilizar o elevador, por exemplo. Subir a escada, tudo isso. Até o momento que eu estou sentada no meu escritório, que eu levanto para beber água, isso é uma atividade física. E é isso que a OMS recomenda. Isso, que são 150 minutos de atividade física por semana. Olha só. Nossa, eu quero dizer então que a gente não alcança Tem gente que não. Ó, vou mandar um recado para os meus colegas de trabalho que não levantam para pegar a impressão nesse momento. Cássio, essa é para você, viu? Levantar para pegar a impressão ajuda. Coitado, vai, Isso. Cássio. Até porque tem a Beijo, quantidade de passos, né? Que Exatamente. é recomendado, que são 10 mil passos por dia, né? Que a gente não Nossa, chega a olha fazer só. isso. Então, assim, se você for pensar numa corrida de 5 quilômetros, você vai atingir esses 10 mil passos, né? Então, é o acúmulo. Então, a atividade física é o acúmulo de exercícios que você faz durante o dia. Que aí a diferença é exercício e exercício físico. Exercício físico eu preciso de volume, intensidade, frequência. Isso, exatamente. Então, o exercício físico, ele tem que ser feito com acompanhamento de um profissional de educação física. Supervisionado, Isso. É um exercício supervisionado. Ele é intencional, é aquele que você faz mesmo naquele tempo Com dedicado para ele. Isso, com objetivo. Atividade física qualquer pessoa pode fazer. Eu não preciso de uma orientação para fazer uma atividade física, né? Eu não preciso de uma orientação para falar assim, vou passear com o meu cachorro, vou andar de bicicleta. E é importante lembrar que os dois são importantes e são válidos, né? E se Isso. somam, porque a própria OMS define que você fazer qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. O Isso. importante é não ficar parado, né? Exatamente, é isso. E você comentou sobre as crianças e tudo. É importante a gente começar cedo, assim, colocar as crianças para fazer alguma atividade, assim, tem alguma frequência. Como é que funciona isso, assim, com as crianças? Então, a criança, ela é diferente do adulto, porque qualquer pessoa que tem filho sabe que a criança não consegue, por exemplo, se você falar assim, fique caminhando 30 minutos numa esteira. Ela não vai ficar, né? Vamos fazer uma caminhada de 30 Não minutos. mesmo. Ela não vai fazer. Nem eu tenho que ficar lá vendo os meus podcasts para eu poder ficar lá 30 minutos nessa esteira. Pois é. Então, assim, a criança, ela está no processo de formação e ela ainda não tem essa capacidade de ficar por muito tempo executando uma mesma coisa. Então, tudo da criança é muito lúdico, é muito recreacional, né? Então, esses estímulos são muito importantes. Por quê? A criança está em processo de formação. E eu ontem estava até conversando sobre isso. Quando você tem um profissional que orienta a criança para poder fazer uma atividade, por exemplo, vamos falar no colégio, que eles vão fazer uma brincadeira que seja que tem um objetivo final. E naquele objetivo final, no percurso todo do objetivo final, ela vai aprender muitas coisas. Dentre eles está sendo ativa, praticando uma atividade física, né? E ela vai aprender o trabalho em equipe, ela vai aprender a perder, a ganhar, a dividir.
né? É todo um ganho que não é simplesmente o exercício muscular, vamos dizer assim, físico, né? Tem todo um ganho do contexto ali. Não é, a gente não está pensando, como a gente fala na educação física, na aptidão física dela, né? Existem as fases da idade que chega nesse processo de pensar nisso. Mas o fato dela estar ali brincando, que seja um pique-pega, como a gente brincava, né? Que hoje em dia as crianças nem brincam mais, mas assim, seja um pique-pega, estimula a criança em todo o processo dela de formação. Então, hoje existem muitas atividades de psicomotricidade, né? Que são os estímulos justamente para trabalhar a aptidão física da criança, mas de uma forma mais lúdica, de estar pensando também na melhora cognitiva, né? Nos estímulos cognitivos para ela. Então, é muito importante. Óbvio que seria ideal que toda criança, desde pequena, desde bebê, como a gente sabe que tem natação para bebê, né? Ela já fosse estimulada a alguma prática de atividade física, alguma prática de exercício, porque normalmente adultos que fizeram algum tipo de exercício na infância, eles mantêm, né? São adultos que vão ser praticantes de exercício. E hoje o que a gente mais vê são as horas de tela aumentando, né? É verdade. E existe então esse campo, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, que sou mãe de 3 filhos e tenho o tempo super corrido. Então, existe essa área de atuação, por exemplo, para eu contratar um profissional de educação física para atender os meus filhos em casa, 1 horinha por semana, por exemplo, montar um circuito de, como você falou, psicomotricidade, de algum tipo de atividade, assim, que já vai estimulando esse hábito, mesmo que eu não esteja em casa, supervisionado ali junto com alguém da família, ou a minha babá, por exemplo? Sim, hoje tem. O pessoal que gosta de trabalhar aí com as crianças, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com criança. E os estímulos acontecem em casa mesmo. Eu conheço alguns profissionais que têm, né, essa área de atuação. Então, eles vão para casa, os pais contratam, e aí não precisa necessariamente ser a psicomotricidade, mas às vezes é um esporte que aquela criança vai praticar. E ali, quando você está com um profissional que é capacitado, ele consegue verificar junto aos pais e à criança as dificuldades que a criança tem. Às vezes motora. Quantas vezes, às vezes, a gente observa uma criança correndo e a gente vê que ela tem uma dificuldade motora para correr, né? E às vezes dali já vem um outro diagnóstico, um outro acompanhamento e tratamento. Exatamente, porque aí, quando é identificado algum tipo de como eu posso falar? Alteração. Algum desvio, né? Isso já pode ser trabalhado naquela modalidade, entendeu? Porque necessariamente não precisa ser um esporte, pode ser uma atividade de psicomotricidade mesmo, para desenvolvimento daquela criança, né? E com isso pode gerar até uma melhora, às vezes, no relacionamento dele no colégio. Já viram, assim, acho que todo mundo já passou por isso, assim, na infância. Os bons jogam, os mais ou menos talvez são escolhidos, e aqueles que não dão conta. Passou uma memória aqui. Um filme assim na cabeça. Na minha cabeça. O que acontece com aqueles que não eram escolhidos? Me fala. Pois é, né? Mas isso, se a gente for olhar assim, geram consequências na vida adulta. Né? Geram consequências na vida adulta. Então, por isso, assim, essa questão da educação física no colégio, na área escolar, ela é muito importante, desde que o profissional consiga perceber isso. Então, assim, quando a gente fala assim, trabalho em equipe, vai ter uma atividade que é o trabalho em equipe, todos têm que ser incluídos. Né? Já vai trabalhando desde cedo. Isso, porque eu sei que, por exemplo, tem aquele que não tem habilidade com determinada coisa, mas ele pode ser uma via até chegar ao meu objetivo final. Isso. E ele pode ser estimulado também, né? Sim. Porque às vezes ele não tem aquela habilidade, mas na verdade ele é tímido. Né? Ele nem sabe que ele tem, né? De repente ele tem, não tem isso. E nós sabemos que nós somos treináveis, né? Exatamente. Existe o dom, existe o talento, eu concordo, mas assim, existe o esforço, existe o treino, que todos nós somos capazes. Esse é o mindset certo, né, de crescimento. E mandando um recado aí para os papais e mamães, assim como eu, que tem criança em casa e não tem tempo, atividade super válida. E na Alta nós temos profissionais, tá, de educação física para garantir que seus filhos
né, tenham acesso a alguma atividade física, não são só as crianças, tá? É como agora o assunto está sendo as crianças, mas nós temos para todas as idades. Muito importante isso aí, hein? E Lid, só aproveitando aqui Lid, né? Estamos íntimas já, viu? Aproveitando o gancho aqui da questão das áreas de atuação, a gente falou dessa parte da psicomotricidade em relação à infância e tudo, mas quais mais áreas, assim, né, que o profissional da educação física atua? Tem muita gente que pensa que é só chegar ali na academia, fazer um treino de musculação, e não é bem isso, né? Existe um mundo. Bem que você falou, existe um mundo, realmente. Assim, até vindo assim um pouquinho para minha área que eu atuo hoje, né? A educação física, para mim, desde sempre, eu sempre fiz com muito amor. Então, eu já trabalhei com adolescente, com adultos, com idosos. E hoje eu trabalho na parte de complementação da reabilitação, né? Então, na educação física, eu sempre consigo enxergar que tem área para a gente poder estar colaborando da melhor forma possível nas diferentes faixas de idade e também nos processos das comorbidades, né? Das doenças. Então é um trabalho multiprofissional, né? Em equipe. Exatamente, porque nos adultos, como você mesmo falou, né, Indara, acha que é só chegar lá na academia? Não. Hoje, como já foi falado, a gente sabe que o sedentarismo não é só das crianças, é dos adultos também. Exatamente. Né? A gente sabe que uma pequena parte da população é praticante de atividade física. Não estou nem falando do exercício físico. Né? Atividade física que lembra que é só levantar para pegar o papel na impressora. A gente pode ter um parâmetro, é só vocês pensarem assim, na sala de vocês de trabalho, ou na equipe de trabalho, quantas pessoas são praticantes e quantas não são. E eu li uma vez uma estatística, isso já tem algum tempo, eu não sei como é que está atualmente, mas que apesar disso tudo, o Distrito Federal ainda era uma das capitais que mais praticavam atividade, né? Mas mesmo assim, muito longe do ideal. Isso, mas é mesmo. É porque aqui a gente tem nosso ambiente nos proporciona fazer atividade física. Você vai para um parque, os parques são muito acessíveis aqui, né? Então, apesar de a gente não morar na praia e existir essa questão da praia, que as pessoas que moram na praia gostam mais de cuidar do corpo, né? Mas a gente realmente aqui no Distrito Federal, a gente tem muitos praticantes de exercício físico, corrida de rua. Então, essa assim, cultura, né? Tem essa cultura. Então, assim, voltando para o que você me perguntou. Então, vamos lá. Criança, né, que a gente já falou um pouco, adolescente, e que aí também a gente está naquela fase que é uma fase de transição e é muito importante por causa da questão dos hormônios, né? Essa é uma dúvida, assim, até que às vezes eu sempre pergunto, eu recebo bastante no consultório, né? Por exemplo, os adolescentes, qual é o tipo de exercício melhor ser feito? Porque às vezes a pessoa fica com medo do desenvolvimento, afetar o desenvolvimento, ou não, para praticar, não é. Esclarece pra gente aí um pouco. O que eu sempre falo, né? O mais importante é fazer o que gosta. É difícil, mas a escolha inicial é essa. O adolescente, ele tem aquela fase de que ele ainda não consegue muito escolher, né? Fala assim, esse aqui eu comecei, é legal, aí depois já não quer mais, né? No adolescente, o que é muito importante a gente saber, como você bem falou sobre essa questão da equipe multidisciplinar. O que eu sempre oriento para as mães dos adolescentes quando elas me perguntam? Eu falo assim, olha, já foi no ortopedista? Viu como é que está o crescimento ósseo da criança? Não, ainda tá em fase de crescimento, viu que as epífises ósseas ainda não estão compactas, então vamos lá. Musculação, por exemplo, né? Que os adolescentes às vezes vão sempre para essa área porque querem ficar forte, né? Os meninos principalmente, né? Então, não existe falar que não pode fazer. Que tudo é contraindicado, contraindicado, né? Exatamente. Sempre existem as adaptações, entendeu? Então, eu não posso falar para um adolescente que ainda está em fase de crescimento que ele pode pegar
muito peso, porque eu vou atrapalhar o crescimento ósseo dele. Então, eu sempre explico isso. Olha, mãe, os ossos ainda estão em fase de crescimento, então ele ainda pode crescer. As meninas, normalmente, a fase de crescimento acontece um perto da menstruação, né? Da primeira menstruação, na verdade. Né? Isso. E os homens não, os homens ainda crescem até uma idade maior. Então, assim, pode fazer? Pode, mas tem que ter o cuidado e orientar para que ele saiba disso, né? Porque senão vai falar assim, ó, o professor mandou fazer isso e fez outra coisa. Então, é mais em relação a isso. Quando a gente vai falar sobre os exercícios com sobrecarga, né? Isso, mas, por exemplo, jogos, as outras atividades e exercícios. Dança, ginástica, tudo que ela quiser fazer, o que ele quiser fazer. Tudo liberado. É tudo liberado. Eu sempre falo assim, pra fazer o que gosta, realmente por isso, né? Porque tem essa fase, hoje eu quero fazer karatê, não, agora eu quero fazer futebol. Tem a aptidão, né? Mas eu falo assim, por mim, por exemplo, eu tenho um filho que ele é mais, vamos dizer, nerds, assim, né? Ele gosta mais da leitura, de atividades intelectuais, e ele tá com 10 anos, não tem essa capacidade de escolher. Então, assim, desde novinho eu coloquei ele no esporte e eu falo pra ele, aí tem vezes que ele fala, né, por que que eu tenho que ir? Por que que eu tenho que fazer isso? Por exemplo, no momento ele faz taekwondo, desde quando ele tem 2 anos, então ele tá com 10, são 8 anos fazendo. E eu falo pra ele, no dia que você souber o esporte que você gosta, que você prefere, você vai escolher e aí a gente muda. Enquanto isso, você tem que aprender sobre frequência, né, sobre resultados, sobre você fazer. Então, ele vai sempre trocando de faixa, todas aquelas coisas. E no começo ele reclamava, mas ia. Hoje ele já vai sozinho, se arruma, pega a mochilinha, já fica feliz, me lembra, mamãe, minha troca de faixa vai acontecer. Então, acho interessante também trabalhar esses dois lados, igual você falou, como adolescente muitas vezes não tem a condição de escolher. Então, se os pais podem direcionar, né, fazer um combinado, igual eu no caso, eu falei, então, quando você tiver uma idade e uma maturidade de você escolhe e a mamãe troca o seu esporte pelo que você quer. Mas é importante estar sempre fazendo alguma coisa, né? Sim, certeza. Importante. E aí, depois a gente passa para os adultos. Os adultos, né, têm opinião própria, né? Eita. Os adultos, como eu falei, crianças que praticaram exercício na infância normalmente são adultos fisicamente ativos. Já não tem mais, a gente não tem o problema de como é que fala? Já estão fazendo, né? Então, assim, normalmente, né? Tem uns que ficam traumatizados, mas tem. Os adultos, hoje a gente tem uma vida muito corrida, né? Tava falando com a Fernanda, a gente tava falando sobre rotina, ela tava falando da rotina dela. Então, assim, a gente tem uma vida muito corrida, né? E colocar dentro da rotina, fazer exercício, nem todo mundo consegue. Eu sempre escuto a desculpa, não tenho tempo, não, né, não dá. Então, é sempre isso. Eu mesmo falava assim, que eu nunca ia fazer exercício 6 horas da manhã. Eu falava, como é que uma pessoa acorda 6 horas da manhã para poder fazer exercício? Sou eu falando. Pois é. Mas assim, hoje, a minha rotina de vida, ou eu faço às 6 horas da manhã, 6h30 que eu faço, na verdade, ou eu faço às 9 horas da noite. É muito melhor de manhã, eu acho. O que eu livre, fiz? Né? Eu faço Se às 6h30 da manhã. Eu falo assim, que aí você pode me complementar, que no meu consultório eu sou ginecologista, então eu atendo todas as idades e tudo, e eu falo muito para as minhas pacientes que a musculação, né, a atividade física, o exercício físico, enfim, vamos falar do exercício, não só da atividade, mas principalmente o treinamento muscular, eu não sei se eu estou falando certo ou não, você vai me corrigindo com os termos técnicos, que hoje eu estou super aprendendo aqui, mas que ele não é só para estética, né? Você precisa de músculo para que você possa encarar, chegar nos 60 a mais, né? Porque eu também aprendi que a gente não fala mais terceira idade, 60 a mais, com independência, com equilíbrio, né? Então, assim, a gente está numa tendência de envelhecimento da população, né? A nossa pirâmide etária, ela está invertendo, né? Então, se a gente não se preparar, aí as doenças chegam, né? Então, é justamente isso, né? Antigamente falava muito de estética. E hoje, a nossa vida, vamos lá, os hábitos de vida, voltando. Sedentarismo, alimentação que não é saudável. Tudo isso colabora para que a gente possa desenvolver muitas doenças. Então, se eu posso me prevenir,
né? A gente falando aí, e isso já começa lá na criança, né? Então, se eu posso prevenir com a prática de exercício físico associado a um hábito de vida saudável, esse exercício vai me ajudar em muitas coisas. E aí a gente vou falar de coisas assim, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas isso? Muita mulher, vamos falar das mulheres, acha que escape urinário é uma coisa normal. Nossa, eu escuto isso muito, muito. E não é. Então, incontinência urinária, vamos falar, né? Osteopenia, osteoporose, até mesmo para digestão, porque tem muita gente que acha que prisão de ventre, né? Constipação. Exercício ajuda Lidiane, isso. Eu vou te levar lá pro meu consultório, pode? Vou. Então, fora as doenças que a gente sabe em relação à saúde mental. Ansiedade, depressão, sono, qualidade do sono. Então, assim, a gente tem uma vida muito estressante, muito ocupada, que faz com que essas coisas acabam surgindo na nossa vida. E o exercício, a gente sempre gosta de falar assim, o exercício é o melhor medicamento para isso. Eu também acho. Concordo. Entendeu? E eu sempre falo algo assim, que não eu já sou um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, incisivo que você. Eu falo, isso não é complemento, isso é obrigação, sabe? Falei, do mesmo jeito que você almoça todo dia, toma café todo dia, ou tem que ir ao trabalho, você tem que tirar o seu período, né, para fazer o seu exercício físico regular. Porque se você coloca na sua rotina, né? Se a gente for falar, que eu falei da atividade física, são 150 minutos de atividade física, né? Recomendados pela OMS e pelo Ministério da Saúde também, reforçado na cartilha de atividades físicas. Né? Isso. Se você tirar 3 dias da semana, 2 dias, gente, 1 hora já vai dar 120. São 3 dias na semana. Pouco. Dá pra colocar, gente, dá. Também acho. Dá pra encaixar. Né? Às vezes, não tenho 1 hora, mas tenho 30 minutos. Faça 30 Faça. minutos, entendeu? A gente tem 7 dias da semana. Sábado e domingo, normalmente, as pessoas não trabalham. Você já tem 2 dias aí. Conta pra atividade, né? Sim. Conta pro exercício, né? Não é só durante a semana. E você pode encaixar na sua rotina, né? Eu falo muito da minha experiência, assim. Eu não, com os filhos pequenos, trabalho, essa vida agitada, eu não consegui ter uma constância em academia, por exemplo, que eram horários e dias mais rígidos, assim, eu precisava me desdobrar muito e não conseguia. E ainda tem o meu marido, né, que também é uma pessoa profissional da saúde, muito ocupado, e a gente super se encontrou nesse atendimento domiciliar, assim, que veio encontrar a gente no nosso horário, caso o horário dos dois, nem sempre é uma tarefa fácil, né? Mas é possível. Mas é super possível e a gente consegue manter uma constância que a gente não conseguia manter na academia, por exemplo. E não falando contra a academia. Eu acho maravilhoso, mas a realidade da minha família hoje é essa. Então, assim, a gente super se encontrou, a gente, né, tem um profissional de educação física que nos atende em domicílio. E até aproveitando esse gancho, assim, eu recebo também muitas pacientes que eu indico, né, você tem que fazer algum exercício, e aí muitas falam assim pra mim, nossa, mas eu não gosto do ambiente da academia, não me coloque lá. E aí, o que eu posso indicar para essas pacientes? Quais são as opções que ela pode ter? Então, hoje existe um leque muito bacana de, por exemplo, vou falar do treinamento funcional, né? O treinamento funcional, ele trabalha algumas aptidões no nosso corpo que a gente perdeu com o processo da industrialização, que é, por exemplo, saltar, correr, ter mudança de direção, agachar. São movimentos que o próprio peso corporal, né, a gente consegue tá fazendo um leque muito grande de exercícios. Então, hoje a gente tem uma gama de material que você pode usar dentro da sua casa, que necessariamente não precisa ser aquele equipamento lá da sala de musculação. Isso. Né? Eu treino na sala da minha casa, tá, gente? Eu moro num apartamento. Então, assim, se você tiver um profissional que é um profissional que... Eu sempre falo que o profissional de educação física é um ser muito criativo. Ele tem até que se conter, muitas vezes, por causa da criatividade.
Mas os exercícios, quando eles são direcionados, por que eu preciso? Eu preciso trabalhar o meu corpo. Eu preciso trabalhar. Não é pensar só em fazer força também. São né? grupos musculares que ajudam no dia a dia, né? A sustentação, a coluna, as dores, né? o equilíbrio. Então, a gente precisa, pela OMS, inclusive, a recomendação é que você faça exercícios moderados, né? Ou exercícios de alta intensidade e os exercícios de alongamento, que também tem que entrar nessa rotina. Então, dentro de casa, a gente consegue fazer uma gama de exercícios assim muito grande que você nem imagina. Que a gente fala, por exemplo, levantar e sentar da cadeira. Quantas vezes você levanta e senta da cadeira no seu dia? E aí a pessoa faz um movimento que é um movimento automático, né? Você levanta e senta e aquilo ali é um exercício. Né? É um exercício, é um agachamento, só que lá na academia você faz na máquina com sobrecarga, mas dependendo do peso da pessoa, é uma sobrecarga considerável. Entendi. Né? Levantar e sentar, um movimento básico que todo mundo faz. Inclusive, às vezes quando a gente vê falar assim, mas você não pode agachar porque você tem um problema no seu joelho, o que você faz todo dia? Levanta e senta. Você já está trabalhando e você nem sabe, né? Exatamente. Então, E às vezes você me fala, mas assim, na verdade você tem que fortalecer aquela musculatura para poder proteger a articulação. Né? Antigamente falava-se muito assim, quando você tem alguma comorbidade, algum tipo de restrição, né, articular, falava-se o quê? Não, fica parada aí, até melhorar, até a dor passar, ou não faz nada porque pode piorar. E hoje a gente sabe que os exercícios, eles fortalecem justamente a musculatura para compensar aquela articulação que está sobrecarregada. E aliviar ali, né? Distribuir corretamente. Fora toda a parte bioquímica que é produzida durante um exercício, né? Da endorfina, a gente sempre gosta de falar da endorfina, né? Da parte bioquímica que envolve não só aquela musculatura, mas a parte sistêmica, né? Então eu estou liberando hormônios bons para o meu corpo, que vão me dar a sensação de bem-estar. Eu quero saber qual é a pessoa que me falou assim, hoje eu vou pra academia, hoje eu vou fazer uma caminhada. Nossa, que saco. Mas quando ela terminou, o que ela tava? Como é que ela tava? Feliz, né? E aliviada. Feliz. Não, e com o tempo, você percebe assim, o tanto que aquela pessoa, ela melhora, né? O humor, assim, é nítido. A visualização, melhor, dorme, a sono, ansiedade, né? Diminui, né? Isso. É um mal necessário. Eu falei, eu sou daquele time, vamos, na força do ódio, mas eu vou. Mas em casa, Indara, dá pra fazer muita coisa. Hoje a gente tem as faixas elásticas, tem os pesos que você consegue comprar em casa. Obviamente, isso aí tem que estar tudo supervisionado. Isso, porque a gente sempre fala isso. Se eu te der um vídeo ou uma foto para você fazer o exercício em casa, pode ser que você consiga fazer. Não vou mentir, né? Pode ser. Mas a postura, às vezes, não é a correta. Principalmente se você já não tem um treinamento, uma vivência anterior. Ótimo, eu já ia né? até falar isso. Porque quando você tem uma vivência, né? Não, a pessoa já faz exercício há não sei quantos anos, ela sabe que é. Tanto é que quem treina com personal e ela treina sozinha na academia, quando ela fala assim, nossa, é totalmente diferente. E são essas coisas que fazem a diferença. Porque você sabe que o personal, ele tá lá do seu lado, aí ele tá orientando, aí ele vai falar assim, nossa, isso aqui não tá legal, olha, sua perna tá, o joelho tá feito, por exemplo, levantar e sentar, que é um movimento básico, eu vou falar. Às vezes a pessoa levanta, ela não consegue perceber que o joelho dela vai para dentro. Vamos falar assim de uma forma que a pessoa entenda, né? Que o joelho faz esse movimento. E aí, eu não posso fazer isso, eu tenho que subir com o meu joelho retinho, entendeu? Porque eu posso prejudicar o meu joelho. Então, às vezes, um movimento que você faz, que você nem se atentou ao movimento, eu acho que eu estava fazendo certo, e você não estava fazendo. E aí vem as dores crônicas, que você não sabe de onde que surgiu. Foi o exercício, aí vai falar assim, foi o exercício, não vou fazer mais exercício, porque eu me machuquei fazendo exercício. E é justamente a visão oposta, né? Fazer correto para você poder conseguir
diminuir suas dores, enfim. Por isso que a supervisão, ela é muito importante, né? Então, a próxima vez que eu encontrar uma paciente, eu posso falar que ela pode contratar um profissional para ir em casa, que ela não vai ter nenhum tipo de prejuízo. É porque a pessoa acha que às vezes não tem o que fazer. Como é que eu vou fazer alguma coisa em casa, né? Mas tem muita coisa. A minha sala, ela é um parque de diversões. Mas tem. Para profissional de educação física, todo dia chega lá e tem uma novidade. Esse assunto eu acho que vai render 2 partes, um podcast em 2 partes. Mas eu tenho mais uma perguntinha. Não, eu acho de verdade que realmente esse é um assunto muito em alta para todas as idades. Então, assim, a gente vê nossos amigos, nossos familiares ali. E eu acho que é fantástico, a gente tem que conversar mesmo, esclarecer. Tem muita gente que se preocupa, muita gente que tem medo, que, né, igual você falou do ambiente da academia, se compara, não quer ir. E não tem nada de errado, a pessoa simplesmente não gosta, né? Respira, vou beber até água. Amiga, bota esse treino no silencioso aí. E os idosos, né? Então, assim, a gente já falou que é muito importante ter esse fortalecimento muscular, né? Não só para a estética, mas para a qualidade de vida da pessoa, né? Então, eu sempre falo, você tem que conseguir levantar da cadeira sozinho, você tem que conseguir comer sozinho, você tem que conseguir pentear seu cabelo, né? Levantar. E isso precisa tanto do músculo, né? Quanto de equilíbrio, né? Que os dois são trabalhados, eu sei que de forma diferente, mas podem ser trabalhados conjuntamente. E outra coisa, assim, só emendando um pouquinho também, é a questão da osteoporose, né? Então, a gente acaba vendo, né, que tem pessoas que já têm uma tendência hereditária, né? Enfim, existe um grupo de risco que tem uma tendência maior a ter osteoporose, e outros não, mas enfim, a gente observa isso mais nos 60 mais. Como que a gente pode fazer para melhorar a qualidade? E outra, os idosos, eles não querem ir para academia. Também tem isso, né? Alô, papai e mamãe. Então, assim, o que você pode nos dar de orientação para que a gente possa melhorar, né, essa faixa etária, melhorar a qualidade de vida deles? Os idosos, eu tenho um carinho muito grande pelos idosos, porque é muito bom trabalhar com idosos, né? Eles são muito gratos, assim. E a gente tá lá, né? E a gente recebe uma aula deles de vida, né? Sim, sempre. Atender um idoso é sempre isso. Então, assim, o mesmo que eu faço com um adulto, eu posso fazer com um idoso em casa. A gente depende muito do histórico de vida desse idoso, né? Se ele foi uma pessoa ativa, a gente dá continuidade aos exercícios, ele pode estar fazendo exercício em casa, como eu falei, tem um leque de exercícios que a gente pode fazer, os exercícios funcionais, exercícios resistidos, que são com carga, né, com sobrecarga. Então, existe um leque de exercícios que podem ser feitos com esses idosos em casa. E aí entram 2 coisas que você acabou de falar, sobre a osteoporose. Então, eu preciso estar fortalecendo essa musculatura, né, que é importantíssima, preservar ela e fazer com que não ocorra a redução dessa massa muscular. Exatamente. E o exercício também ajuda na absorção do cálcio. Então, se de repente eu tenho aquele idoso só está no processo de osteopenia, eu posso retardar para que essa osteoporose chegue, né? Então, o equilíbrio, que para o idoso é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar. E o trabalho é em conjunto. Quando a gente fala de exercício funcional, por exemplo, é justamente sobre isso. Porque quando você faz o exercício funcional, se eu peço para você fazer determinado movimento, que eu vou trabalhar sua coordenação motora, sua agilidade, o seu equilíbrio, então eu tenho 3 aptidões que eu estou trabalhando aí e que vai ajudar um idoso, juntamente com a parte de fortalecimento muscular. Então, hoje a gente usa muito essa combinação de movimento de força com o exercício de equilíbrio. Então, se eu peço, por exemplo, para uma pessoa ficar em equilíbrio unipodal, só com o pé, né? Às vezes até um adulto não consegue ficar. Eu falo porque quando eu fiz a minha cirurgia, o meu lado, que eu fiz a cirurgia do joelho, eu fiquei em equilíbrio, e o outro que eu não fiz a cirurgia, eu não consegui ficar equilibrado. Olha isso.
né? Que coisa, assim. Eu vivenciei isso, eu falei assim, nossa, de tanto eu treinar o meu membro que eu fiz a cirurgia... Você esqueceu do outro. Esqueci do outro. Olha só, não vamos esquecer, hein? Então, assim, são coisas que a gente vai trabalhando e como a gente até falou aqui no começo, todos nós somos treináveis, né? Então, o idoso não é diferente disso. E o idoso ainda, o mais bacana é porque você vê essa evolução muito rápida. Exatamente. Muito rápida. Então, assim, eu atendo pacientes de 91 anos que eu falo assim, nossa, eu quero chegar nessa idade assim. Nossa, eu também Entendeu? eu fico pensando nessas coisas assim, tem pessoas que a gente tem como exemplo, né? Sim. Se você olhar a flexibilidade de muitos idosos, ela é melhor do que muitos adolescentes. Eu vejo, às vezes, seus vídeos lá no Instagram, umas pacientes suas, assim, com mais de 90, eu falo, gente, cadê eu? E tem alguma idade que é pra assim, todo mundo que quiser agora, que estiver escutando a gente, tá lá com seus 70 anos, quero começar, nunca fiz. Pode? Não tem problema nenhum. A minha mãe começou né? a fazer isso. Minha mãe começou a fazer exercício físico com 65 anos. Nossa. E aí, o que ela me relatou? Nossa, minha filha, se eu soubesse, eu tinha começado antes, porque agora as minhas dores sumiram. Isso, eu escuto muito isso, sabe? Então, assim, a gente às vezes vê aquele adulto e idoso, né? A gente não pode só colocar pro idoso, não. Sim. Com várias dores generalizadas, né? Musculares, articulares, enfim. E aí, quando começa a praticar, aí não pratica porque acha que vai piorar aquilo que a gente já tinha comentado antes. Aí, né, da insistência de todos nós, familiares, profissionais da saúde, aí desce uma luz, a pessoa começa a fazer o exercício. E a gente vê a melhora, assim, imediata. Sim. Eu não vou dizer nem que é em longo prazo, não. É imediato. Quem tem dor crônica também, né? Eu procurei também profissional por causa de dor crônica, de hérnia cervical. E aí foi quando o meu neuro falou assim, não, você precisa muito fortalecer a musculatura por causa que a sobrecarga está acontecendo na coluna por fraqueza muscular. Isso. E assim mudou a minha vida. Eu passei 2 anos usando gabapentina, que é um medicamento super forte, me deixava muito indisposta, minha produtividade, concentração era outra, e sem contar a chatice da dor mesmo no dia a dia, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho uma outra vida, assim, são raros os momentos que eu preciso lançar mão de medicamento por causa da dor, e ao mesmo tempo que eu vejo também, assim, se por algum motivo 1 a 2 semanas eu viajo, acontece alguma coisa e eu tenho que parar de treinar, eu sinto no meu corpo retorna, a né? diferença. Então a dor começa. A dor crônica é aquela coisa que a pessoa tem que lidar pro resto da vida, né? Infelizmente. Mas, assim, existem muitos benefícios da atividade física. Eu acho que eu sou uma prova viva disso aí. É porque, assim, as descompensações musculares, né? A gente fala disso. Então, é igual a Fernanda estava falando. O pescoço. A dor é no pescoço, mas dali do pescoço vai gerar dor pelo corpo inteiro. Sim. E aí você vai se adaptando à dor. É incrível isso. Vai se encurtando. Vai você perceber, exatamente. Né? Se você olhar, eu vejo os trabalhos dos fisioterapeutas e eu acho muito bacana isso. Por quê? O fisioterapeuta, ele faz aquela parte que é a parte de tratar aquela dor, voltar a dar funcionalidade para aquela pessoa, né? E assim, quando você vê que uma pessoa, às vezes, ela tá totalmente torta, descompensada por uma dor que ela se adaptou, a dor foi vindo e ela foi movimentando. A dor foi moldando ela. Isso, exatamente. A sua consciência corporal, ela vai embora, né? Porque você vai se limitando. E hoje eu vejo, assim, a minha percepção muito melhor, minha postura. Eu já consigo até ajudar os colegas, assim, no trabalho. Eu olho e falo, olha, não tá legal, não tá boa essa postura, melhor. Porque acaba que você vai se policiando, né? Então, e isso do adulto para o idoso, quando ele tem essa fraqueza muscular, o que acontece que a gente vê? Ele vai perdendo a postura dele. Porque aquele músculo de sustentação, ou core, como a gente chama, que é um complexo de músculos de sustentação, ele tá fraco. E se ele tá fraco, o que vai acontecer? A gente vai perdendo a postura, vai ficando aquela postura curvada. E às vezes você força o quadril, força o joelho, unilateral, isso, né? E aí vão vindo outras dores, a gente vai sobrecarregando outras partes do corpo, que aí acaba, às vezes, gerando uma consequência maior do que poderia ter sido evitada com a prática de exercício. Porque quando você faz o exercício, você tem uma consciência corporal, né? Então, assim, quando você faz isso, é o que a Fernanda estava falando. Eu sei que eu não posso sentar assim, porque eu lembro que a minha postura tá assim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contrair meu abdômen, né? Eu tenho que sentar reta.
E eu sou a prova viva de todos esses casos. E como nós estamos falando aqui dos idosos, eu gosto de dados, né? Só trazendo aqui mais da cartilha do Guia de Atividade Física para a população brasileira. E a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela publicou, né, juntamente, e o Ministério da Saúde endossou, que em idosos, comportamentos sedentários estão associados a desfechos de maior mortalidade por todas as causas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2, hipertensão arterial. Fora as doenças mentais. Fora as doenças mentais. E me chamou a atenção também quando eles reforçam sobre os benefícios da atividade física, ajuda na manutenção da memória, atenção, concentração, raciocínio e foco, e reduz o risco para demência e doenças como Alzheimer. Eu achei assim fantástico, né? São coisas que a gente já sabe, mas assim que cada vez mais a ciência consegue comprovar através de estudos, acompanhamentos, a população durando cada vez mais. Então, assim, né, esses números estão aí, assim, não tem argumento, são fatos. São fatos. Né? E assim, é muito importante você falar isso, porque a cada ano vem saindo muito mais publicações, né? Os artigos científicos vêm aí provando, falando dos benefícios. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né? Foi bem Foi ontem, gente. Foi ontem. Olha, novinha eu. Esses dias. Foi bem na época que começou-se a falar que idoso podia fazer musculação, porque até então, qual era a atividade de idoso? Hidroginástica. Sem impacto, aquelas atividades, né? Exatamente. Não que seja ruim, mas não é proibido os outros tipos de exercício, Sim, né? Então é aquilo que eu falei, se o idoso gosta de fazer hidroginástica, ótimo, eu tenho uma piscina em casa, contrata alguém, né? De repente ele quer fazer, mas assim, tem aquela questão do lado social, de repente junta 3 em casa, não sei, vamos fazer os 3 ali em casa. A família. Isso, a família. É o momento da família. É o momento da família. Exatamente. E o profissional de educação física, ele é capacitado para fazer isso, porque quando você vai para uma aula, que é uma aula em grupo, todos não são iguais. Né? E cada um tem uma aptidão para determinado momento. Isso, exatamente. Às vezes não tem algumas restrições, então existe essa questão de adaptação, né? Não é exercício, não é uma receita de bolo que todo mundo faz. A Fernanda não faz os mesmos exercícios que o marido dela, entendeu? Então, quando você vai para esse momento, foi até legal a Indara falar isso, assim, momento em família. Eu acho que a gente pode, assim, não, tipo assim, é uma oportunidade disso, porque a vida tá tão corrida, né, como a gente já falou, então é trabalho, é colégio, enfim, né, tem todas as outras funções que a gente tem que desenvolver no dia, e às vezes a família tem dificuldade de se encontrar e de ter um momento, né? Sim. Então, assim, olha que coisa bacana, se você juntar a família, às vezes no ambiente do seu lar, né, e fazer 1 hora de exercício físico. E é o encontro das gerações ali. Meus filhos, por exemplo, a gente faz questão de fazer na frente deles. E aí, quando a gente vê, eles estão ali copiando. A gente convida para aula às vezes, mas são crianças, né? Estão ali brincando. Mas às vezes, quando a gente vê, estão lá fazendo flexão, abdominal, querem fazer. Eles têm um exemplo, né? Tem o exemplo. E eles já entendem que isso faz e deve fazer parte da vida. Sim, a área, e como você falou, Indara, hoje aqui no Distrito Federal, então a gente tem uma população idosa muito ativa. Ainda bem, né? Mas assim, ainda temos que melhorar. Sim, muito, tem muito. Assim, esse assunto é maravilhoso, tem muita coisa. Eu queria só para finalizar, assim como, né, a gente sempre estuda bem nossos convidados aqui antes de vir, eu queria só que você pincelasse aí pra gente sobre a questão da oncologia. Eu vejo que você faz acompanhamento de pacientes em quimioterapia e tratamento, que também cada vez as recomendações estão aumentando muito, né, com relação a isso. Então, só para você contar pra gente um pouquinho aí dessa jornada. Dos benefícios. Então, a oncologia foi um presente que eu ganhei, né, em 2017. 2017 ontem também. Foi pertinho. Então, assim, os estudos de 2019 para cá, né, deu um boom assim de pesquisas e de publicações de estudos científicos, justamente falando sobre a importância da prática dos exercícios para os pacientes oncológicos, né? Então, às vezes, o paciente ele tem um diagnóstico e aí ele acha que ele não tem que fazer exercício físico.
E não, pelo contrário. A partir do momento do diagnóstico, é muito importante esse paciente estar fazendo o acompanhamento na equipe multiprofissional, né? E inclusive com a prática de exercício físico, justamente, por exemplo, na quimioterapia, para que aqueles efeitos adversos que acontecem na quimioterapia sejam amenizados. Olha só, que fantástico isso. E na quimio, na rádio. Então, assim, a gente sabe que às vezes ocorre uma perca de massa muscular muito grande. Ajuda nessa manutenção de massa muscular. A questão da fadiga oncológica pós-tratamento, né? É Vamos uma coisa assim. super real, né? Isso. O paciente se sente... E ao contrário da nossa fadiga de pessoas que não passaram pelo tratamento do câncer, que quando a gente está fadigado, o que a gente faz? Vamos descansar o corpo. Não, o paciente oncológico ele tem que fazer exercício justamente para essa fadiga ser reduzida. Para metabolizar, vamos dizer ali, né? Acelerar aquele processo. Quimioterápico, aquele tanto de medicamento que ele está sendo a questão da dor, a questão da redução da dor. Fora é muito importante. A saúde mental, né? Exatamente, a questão da autoestima é muito importante, porque é legal quando você vê quando o paciente chega e ele fala assim, eu não dou conta. E aí depois de passados alguns meses, ele fala assim, nossa... Não pensei que eu ia dar conta, mas estou aqui. Exatamente. Eu fiz uma atividade com as minhas pacientes que eu falava assim, eu acredito em vocês podem até não acreditar em vocês, mas eu acredito em vocês. Nosso objetivo hoje será caminhar 5 quilômetros. Quem já caminhou 5 quilômetros na vida? Talvez elas já até tenham caminhado, mas nunca tenham se atentado na distância. Porque às vezes você vai pro shopping e fica caminhando 1, 2 horas no shopping. Em círculos, mas você está caminhando. Sim, né? Exatamente. Quando elas terminaram o percurso dos 5 quilômetros, elas terminaram numa média de 49 minutos. E para quem faz exercício, sabe que isso é bom. Essa média é boa. Elas falam assim, nossa, eu caminhei 5 quilômetros. Pois é, nunca duvidem da capacidade de vocês. Porque é isso. Entendeu? Então, assim, o paciente, quando ele está no tratamento oncológico, requer cuidados? Requer cuidados, porque a gente tem que olhar como é que estão as taxas sanguíneas, né, para ver se não tem nenhuma alteração. Tem que saber como que está a imunidade desse paciente, se ela está alta, se ela baixa. Então, requer um cuidado maior. Mas, assim, não existe restrição. O importante é ela estar fazendo algum exercício. Então, entendeu? Não, entendi demais. Assim, então, o que eu queria deixar de lição hoje não tem desculpa, né? Não. Então, assim, a atividade física está mais do que comprovada, a atividade e exercício, né? Todos os benefícios em todas as faixas etárias, não tem idade limite, né? Não tem condição restritiva, né? Nesse que a gente conversou aqui hoje, oncologia, osteoporose, enfim, outras comorbidades, dores crônicas, pelo contrário, é indicado fazer. E aquelas pessoas que eu escuto muito, não gosto do ambiente da academia. Então, assim, elas podem fazer fora do ambiente, em ambiente domiciliar, nos parques, enfim, que ela terá resultados tão bons quanto. Então, é importante frisar que para qualquer pessoa, né, como a gente falou, para esse público que existe, ter um profissional de educação física qualificado, tá? Então, na oncologia, um profissional de educação física qualificado, na geriatria, com as crianças, isso é muito importante. Essas áreas são bem específicas, né? Então, é importante ter uma pessoa que tenha experiência e tenha estudo na área. Estudo, exatamente, né? Verdade. Então, assim, esse nosso bate-papo foi fundamental, né? Lembrar que as nossas gerações, daqui para frente, todo mundo vai viver muito. A pirâmide, a partir de 2030, já está invertida, né? De acordo com todos os estudos e prospecções. Então, nos resta cuidar, prevenir, envelhecer com independência, que eu acho que é o que todo mundo quer, com funcionalidade, com qualidade de vida, porque não é só viver mais, né? Então, a gente quer viver mais, mas com qualidade, com independência, fazendo o que você quer, levantando, deitando, sem precisar de auxílio. E eu acho que essa é a ideia, fora todos os outros benefícios que a gente falou aqui. Então, quero te agradecer muito, Lidiane, informar para todo mundo que está em casa que a professora Lid vai estar atendendo conosco na alta. Vocês vão poder solicitar atendimento em domicílio, no trabalho, às vezes, né?
Tem gente que tá ali, ó, tem 1 hora de almoço e é ali mesmo, aquela 1 hora tem um estacionamento, vai fazer um treino funcional. O que não pode é ficar parado para todas as idades. E deixa aí seu recadinho, Lid, e a gente espera ver todo mundo na alta com a gente, não só a professora Lidiane, como outros profissionais nós teremos, tá? E brigadão, Lid. Eu que agradeço, então eu quero convidar você que quer fazer exercício físico, não sabe como começar, não sabe para onde você vai, então é muito importante você estar na alta atendendo, vou estar à disposição, qualquer dúvida que tiver pode me perguntar, eu vou estar para poder te ajudar a ter mais qualidade de vida, né, que eu acho que é o mais importante nesse momento, para a nossa vida, não pensando apenas na parte estética, óbvio que a gente sempre gosta, né? Mas assim, não, né? A qualidade de vida na atualidade, né, no mundo que a gente vive é muito importante. Então, seja na sua casa, seja no parque, estou aí para ajudar. Lidiane, muito obrigada por todos os ensinamentos hoje. É muito, muito feliz de ter você conosco. Né? Seja bem-vinda à Alta. Obrigada. E até a próxima, porque tem assunto, como o Fernando mesmo falou, teremos outras oportunidades para discutir outros assuntos diversos que a educação física pode nos trazer. Quem sabe Obrigada. A gente faz uma live ao vivo, fazendo meia hora de exercício aí com todo mundo. Olha só, não maravilha. perca. Obrigada, Lídia. Imagina, obrigada a vocês.